Tá chegando a hora do Super Mundial começar! O trem do hype já te pegou? Cá estamos de volta com mais curiosidades de clubes que estarão no Super Mundial de Clubes da FIFA. Sim, FIFA, vamos chamar assim. Você quer forçar esse torneio? Agora, aguenta o batismo do povão. No vídeo anterior dessa minissérie, vimos coisas interessantes dos clubes que estarão nos grupos I, F, G e H. Se você é torcedor do Flusão, falamos dele no outro vídeo. Não deixa de conferir o vídeo anterior, deixa o like lá, mas só depois desse vídeo aqui. E de deixar o like aqui também, né? Dá essa moral. Chega de papo. Hora dos times dos grupos A, B, C e D. E tem uma história intrigante. Foi fundado 2 vezes. Em 1893, o clube foi fundado por Antônio Nicolau da Almeida, esportista e comerciante de vinho no Porto. Defensor da monarquia, em vigor em Portugal na época, criou o clube assumindo as cores da monarquia, o azul e o branco. E a data da fundação, 28 de setembro, era justamente aniversário do rei Dom Carlos e da rainha Dona Amélia. Porém, em 1896, um fato histórico mudou a vida do time do Porto. Antônio Nicolau da Almeida casou! E a jovem Hilda Ramsay, de origem inglesa, convenceu o marido a dedicar mais atenção à sua nova vida familiar e deixou o futebol de lado. E você aí achando que a esposa proibindo você de ir no futebol com os amigos é coisa só de agora. A cidade ficou alguns anos sem um clube de futebol, até que em 1906, um amigo de Antônia, José Monteiro da Costa, também apaixonado por futebol, presidia uma agremiação chamada Grupo do Destino. Para revitalizar o futebol e promover o esporte na cidade, em 2 de agosto de 1906, o Grupo do Destino virou Futebol Clube do Porto. E fundação essa questionada pelos historiadores, mas adotada pelo clube, já que ele considera 1893 e não 1906 como seu ano de nascimento. Então fica o embate, historiadores versus clube. Quem tem razão? O torcedor não tá nem um pouco preocupado com isso, né? Vamos combinar. Esse, sem dúvidas, é o clube mais vitorioso entre os 32 que disputam o torneio. O seu apelido é Real Madrid da África. O motivo? Simplesmente é um dos clubes com mais títulos no mundo. 44 títulos nacionais, 39 títulos de Copa e 12 vezes campeão africano, sendo o recordista de todos esses campeonatos. Além disso, é o segundo clube com mais participações em mundiais de clubes, 9, atrás só do Auckland City. A melhor campanha dos egípcios no Mundial foi em 2020, quando terminou em 3º lugar ao vencer o Palmeiras nos pênaltis. E o time do Egito já cruzou com vários brasileiros no Mundial, como já citado em 2020. Porém, perdeu para o Palmeiras em 2021, para o Flamengo em 2022 e, se você vai lembrar, também perdeu para o Corinthians lá em 2012. Já a comparação com o time espanhol não é forçação de barra. Se compararmos os títulos continentais, o Al-Ahly tem mais, 25 a 23. Obviamente, o time merengue tem mais títulos mundiais, coisa que os egípcios ainda não têm. E para você, o Al-Ahly é o Real Madrid da África ou o Real Madrid é o Al-Ahly da Europa? Dos clubes do torneio, ele é o mais novo, foi fundado em 2018. Seu escudo é muito Miami. Quem já pôde jogar GTA Vice City sabe muito bem do que eu quero dizer. Porém, a presença do time no Super Mundial é polêmica. O time americano se classificou como representante do país sede, os Estados Unidos, por conta de uma carteirada da FIFA. A equipe foi vitoriosa no Supporters Shield, o título para o campeão da temporada regular. É tipo o troféu Osmar Santos para o campeão do primeiro turno do Brasileirão. Sim, tem um troféu para o campeão do primeiro turno do Brasileirão. Só que o Inter Miami foi eliminado logo na primeira rodada dos playoffs. O campeão da MLS na temporada passada foi o Los Angeles Galaxy, e normalmente seria esse o representante, mas não para o presidente da entidade, Gianni Infantino. Assim que o Inter Miami conquistou o Supporters Shield, o Carecation já jogou que a vaga era do time do Messi e foi além. Disse que a abertura do torneio seria com eles no dia 15 de junho em Miami. A turma acusa a FIFA de ter apelado para que o Messi estivesse no torneio. Dessa forma, seria mais fácil conseguir acordos de transmissão e patrocínio para que o torneio não flopasse. Nossa, mas que calúnia, né, gente? Quem poderia imaginar uma coisa dessas? O clube é o maior campeão do Brasil e um dos maiores da América. Mas não é da história do fax que vamos falar aqui. Aliás, comenta aí se o Palmeiras foi campeão mundial ou não. Mas sim do dia em que o Palmeiras virou Palmeiras. Fundado em 1914 como Palestra Itália, para ser uma alternativa esportiva à grande colônia italiana de São Paulo, o clube sofreu um baque na década de 40. Em virtude da Segunda Guerra Mundial e do combate aos países do eixo, Alemanha, Japão e Itália, o governo de Getúlio Vargas proibiu qualquer representação no Brasil desses países. Isso atingiu o então Palestra Itália,
que precisou mudar de nome para Palestra de São Paulo, tirou o vermelho de suas cores e removeu o I do seu escudo. Porém, o governo queria que o nome Palestra também fosse removido, no momento em que o clube era líder do Campeonato Paulista. Então, em 14 de setembro de 1942, o Palestra morre e nasce a Sociedade Esportiva Palmeiras. O primeiro jogo do Palmeiras com esse nome foi contra o São Paulo, no Pacaembu, 6 dias depois. A vitória por 3-1 e o abandono do tricolor do jogo em protesto por uma expulsão deu o título paulista ao Alviverde. E mais do que isso, o primeiro título do clube com um novo nome. E morreu Palestra, líder, e nasceu Palmeiras, campeão. Para você, assim como eu, que tem saudade de uma certa equipe de basquete lá de Seattle, o Sounders veio para preencher, com todo respeito, a saudade esportiva da população local. Porém, o time não é novo não, é o mais antigo em atividade lá da terra do Tio Sam. Ele é de 1974. Mesmo assim, entrou na MLS só em 2007 e de lá para cá vem mostrando força. Venceu a MLS Cup 2 vezes e a Conca Champions em 2022. Além da paixão de Seattle por esportes, o sucesso do time vem de parcerias, como entre as diretorias do Sounders com o Seattle Seahawks, franquia de futebol americano da NFL. E assim como a equipe do futebol americano, a equipe do futebol de verdade também atrai um público gigante para os jogos em casa, sendo historicamente recordista de público na MLS. E será no caldeirão do Lumen Field que o Sounders vai receber seus 3 adversários do Mundial, entre eles o Botafogo. E pode ser que tenhamos uma lei do ex nesse jogo, já que João Paulo, um dos craques do time, já atuou pelo Glorioso entre 2017 e 2019. E aí, será que a máxima tem Botafogo que só acontece com as coisas vai pegar também no Mundial? O clube recentemente mudou de sede, do Vicente Calderon, para o moderno Wanda Metropolitano, e mudou de escudo também, para o mais moderna. O problema é que a reclamação foi tão grande que o time teve que voltar atrás na mudança um ano depois. O Atlético ostenta o fato de ter um título mundial sem nunca ter vencido a Champions. Isso aconteceu em 1974. Eles perderam para o Bayern de Munique na final da Champions, mas o time alemão não quis jogar contra o Independiente da Argentina pelo troféu intercontinental. Logo, o time espanhol foi para esse jogo, e depois de perderem a ida por 1-0 na Argentina, foram campeões ao vencerem por 2-0 na Espanha. Para tentar o seu maior título na história nos Estados Unidos, o Atlético conta com o Diego Simeone. No comando dos colchoneiros desde 2011, é um dos treinadores mais longevos no cargo do futebol mundial. Simeone venceu com o Atlético o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei, a Supercopa da Espanha, a Liga Europa e a Supercopa da Europa. E até vem indo longe na Champions League. Só que o Simeone bateu na trave nas decisões justamente contra o Real Madrid em 2014 e 2016. Será que vem título lá nos States? E é em Madrid que a curiosidade do dia vai ser contada. O PSG foi fundado em 1970 por um casal de empresários parisienses. Porém, o desejo de ter um clube na capital francesa para fazer frente aos grandes outros centros da Europa era bem mais antigo. E essa comoção atraiu empresários de outros países, entre eles Santiago Bernabéu, um dos maiores presidentes do Real Madrid. Ele comandava o clube merengue na época e viu nessa sede de Paris por um time de futebol a oportunidade de levar sua sabedoria empresarial para fora da Espanha. Para isso, em 1969, ele ajudou o empresariado de Paris a fazer algo como uma campanha de crowdfunding para a criação do clube. Uma vaquinha, né? Podemos dizer que o povo de Paris contribuiu para a criação do clube. Ironicamente, 51 anos depois, a Qatar Sports Investment assumiu a participação de 70% no clube, tornando-se seu único acionista apenas um ano depois. 5 anos depois disso, o clube era conhecido por ter a 4ª maior receita de todo o futebol mundial e ter contratações bombásticas como a de Mbappé, Di Maria, Neymar, Messi e nenhum título de renome fora da França. Que isso muda nos Estados Unidos? O último dos brasileiros a se classificar para o torneio vive um momento mágico desde que a SAF do clube foi comprada pelo John Textor, o que faz os torcedores do Fogudo esquecerem do grande tempo de vacas magras que o clube passou nos últimos anos. Porém, o Botafogo é um clube tradicional no nosso futebol, inclusive sendo base da nossa seleção nos anos 50 e 60. E um dos clubes que mais cederam jogadores à seleção tem pairado sobre ele a mística da camisa 7. Era o número da camisa de Garrincha, um dos grandes nomes do nosso futebol, um dos maiores dribladores do mundo, bicampeão mundial pela seleção.
era o número da camisa de Maurício, autor do gol do Campeonato Carioca de 89, que quebrou uma sequência de 21 anos do time sem título. Era o número da camisa de Túlio Maravilha, artilheiro na conquista do Brasileirão de 1995, e era o número do Pantera Luiz Henrique, craque do Fogudo na conquista do Brasileirão e na Libertadores do ano passado. E a CBF teimou em não colocar o Garrincha na galeria dos camisas 7 da história do futebol brasileiro, né? Que vacilo. Será que o Arthur, o 7 do Botafogo atual no Super Mundial, vai sentir o peso da camisa? O único representante da Oceania no Super Mundial é também um dos mais novos do torneio, sendo fundado em 2004, mas já é o mais bem sucedido dentro da OFC. Ganhando 9 títulos nacionais e 12 da Liga dos Campeões da Oceania, ele ainda é um time parcialmente amador e joga um estádio com capacidade para apenas 3.250 pessoas. O QT Street. Para o Super Mundial, inclusive, o elenco do time tem jogadores com outras ocupações profissionais, além de ser jogador de futebol, como médico, professor, pintor e até mecânico. Com tantos títulos continentais, o Auckland City é o time que mais disputou o Mundial de Clubes, 12 aparições. Nessas 12, a melhor foi o terceiro lugar em 2014, quando venceu o Maghreb Teltan de Marrocos nos pênaltis, e o AS Sétif da Argélia antes de ser derrotado pelo São Lourenço na semifinal. Na disputa de terceiro lugar, derrotou o Cruz Azul do México. É bem difícil o time da Oceania repetir o feito. Quem sabe vencer uma partida, mas eles já provaram que são insistentes. O Boca não tem o torneio porque eles têm o que nenhum outro clube no mundo tem, um 12º jogador. Pelo menos é o que eles dizem, né? Em 1925, o Boca fez a primeira excursão de um time argentino na Europa. A grande festa no Porto não era só pelos jogadores, mas para um torcedor em especial, Victor Cafarena, um fanático torcedor que também embarcou com o time nessa aventura. O Victor desembolsou uma grana pesada para ir na excursão, mas não pense que ele foi tratado como bibelô durante a viagem não. Ele sempre estava lá querendo fazer alguma coisa para ajudar o elenco. Foi de massagista a roupeiro, passando até a atuar como representante da delegação. Além, claro, da sua principal tarefa na viagem, torcer, e com aquele estilo de torcida que a gente já conhece dos nossos irmãos. Resultado, 19 jogos e 15 vitórias em solo europeu, e Vitorino voltou como celebridade. Foi a sua paixão pelo clube que lhe deu o apelido de 12º jogador, ganhando até placa pelo clube em 1955. E esse sentimento fez a Barra Brava do Boca Juniors nascer em 1960. A torcida do Boca se chama de La Mitad Más Uno, ou a metade de toda a torcida argentina mais um. Esse mais um seria justamente o jogador número 12, aquele que, juram os chineses, ninguém mais tem. O clube é um dos que tem mais sócios torcedores do mundo, tanto que em 2006 entrou para o Guinness Book com 160 mil sócios. Hoje, o líder é o Bayern de Munique, que vai enfrentar o Benfica no Mundial. Eles têm aproximadamente 290 mil sócios. O Benfica tem uma relação importante com o Brasil, principalmente com o Santos. O time português foi adversário do Alvinegro na conquista de seu primeiro Mundial Interclubes em 1962. Em uma melhor de 3, os brasileiros venceram a primeira partida por 3-2 e a segunda no Estádio da Luz, em Lisboa, foi 5-2 para o Santos. Esse foi um duelo entre dois grandes jogadores de calibre mundial, Pelé pelo Santos e Eusébio pelo Benfica. Além do Eusébio, um grande símbolo do clube é a Águia Vitória. Antes da apresentação da equipe no Estádio da Luz, é de costume o animal sobrevoar o estádio e pousar no escudo do clube, como a gente vê no escudo oficial. E isso ocorre desde 2003, na reinauguração do estádio. Porém, naquela primeira voada, a águia foi apreendida dias depois. O Benfica precisou então substituir a águia e colocou o nome de Vitória nela do mesmo jeito. A Vitória original só foi libertada em 2006, mas a substituição já tinha rolado. Será que o Benfica vai voar alto nesse Super Mundial? O clube mais forte da Alemanha ostenta 20 títulos da Bundesliga nos últimos 30 anos. Ficou 11 temporadas sem perder o título, sequência batida pelo Leverkusen em 2023 e 2024. E o que muito se ouve nas torcidas, nas grandes conquistas dos bávaros, é a expressão Mia San Mia. Em bávaro, dialeto local, a frase significa nós somos nós. Essa expressão simboliza o orgulho do torcedor do time da sua origem, a Baviera, conquistando a Alemanha e o mundo. E do orgulho de ser bávaro, o clube nunca se distanciou.
nem mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, em que foi obrigado a trocar de símbolo e de direção por conta do bigodinho lá. Não é o Chaplin. O mais surpreendente é que o domínio do Bayern é até recente. Até o seu primeiro título de Bundesliga, em 1969, era o seu rival, o TSV 1860 Munich, era o clube mais importante da Baviera. Hoje o Bayern é multicampeão, um dos times mais fortes da Europa, enquanto o seu rival está na terceirona da Alemanha. E o seu time sofre com o rival ou faz ele sofrer? É um dos maiores clubes do norte da África. Foi fundado em 15 de janeiro de 1919 em Bab Souika, local onde está um dos portões históricos para a entrada de Tunis, capital da Tunísia. Em árabe, o clube se chama Taraji, uma homenagem ao café onde os membros fundadores se encontravam. O período mais vitorioso da história do Esperance foi nas décadas entre 90 e 2000, onde o clube conquistou 14 títulos da liga, incluindo 7 deles de maneira consecutiva entre 98 e 2004. A classificação para o Mundial foi marcada por uma grande polêmica. Na decisão da Liga dos Campeões da África contra o Wydad Casablanca, o time marroquino teve um gol anulado, mas o VAR simplesmente não estava funcionando. O Wydad se recusou a seguir no jogo em protesto e a arbitragem determinou o fim da partida e deu o título para o Esperance por WO. E você sabia que o Brasil faz parte da história do clube? E eu nem tô falando dos jogadores BR que compõem o elenco do time que vão jogar o Super Mundial. Tô falando do Amarildo, campeão mundial com a seleção brasileira na Copa de 62 no Chile. Ele foi treinador do Esperance entre 1984 e 1987. Foi campeão nacional com o time em 85 e da Copa da Tunísia em 86. O Amarildo é realmente especialista em surpreender, não é não? A última equipe garantida no torneio se classificou passando pelo América do México no playoff e foi criado para ocupar a vaga do León. O time de James Rodrigues foi desclassificado por ter o mesmo dono de outro time no Super Mundial, o Pachuca. Tendo uma rivalidade forte com o já tradicional na MLS LA Galaxy, sua classificação não caiu bem nos lados do rival, já que a vaga de país sede foi dada para o Inter Miami, por motivos de ter o Supporters Shield. Porém, foi o LA Galaxy que se sagrou campeão nacional. O clube dourado e preto, que não tem nada com isso, exibirá ao mundo sua curiosa gestão. Os torcedores, desde a criação do clube em 2018, são consultados sobre inúmeras decisões, desde as cores do time, a aparência do brasão e o design do BMO Stadium, o estádio do time. Inclusive, os torcedores do LAFC são chamados de The3252. Eu vou falar assim, tá? Desculpa. Esse número corresponde à capacidade oficial da seção de torcedores em pé no BMO Stadium. É a geral deles, né? Quando somados, os números 3, 2, 5 e 2 resultam 12, uma referência ao 12º homem, uma homenagem aos torcedores do time. Será que o LAFC vai ser um figurante de luxo ou vai dar trabalho no Super Mundial? Fundado em 10 de março de 1905 pelo empresário Henry Gus Mears, o Chelsea origina-se de Fulham, oeste de Londres. O Chelsea tem esse nome por causa do menor bairro de Londres, Kensington em Chelsea. Porém, a torcida dos Blues não é nem um pouco pequena. Desde os tempos mais primórdios, o Stamford Bridge, estádio do clube, é sinônimo de casa cheia. E a sinergia entre clube, estádio e o seu nome vai muito além da paixão. O estádio Stamford Bridge e o nome do time Chelsea são hoje propriedade da torcida. É mais ou menos isso. Na década de 80, o clube estava quebrado. Para tentar sanar as dívidas, o clube quase perdeu o Stamford Bridge para um grupo imobiliário londrino. Tudo mudou quando Ken Bates assumiu a presidência do clube e, se aproveitando de uma grave crise imobiliária, fez um acordo para voltar a ter o comando do estádio. Logo depois, foi criada a Chelsea Pitch Owners, a CPO, uma organização sem fins lucrativos e mantida com a ajuda financeira dos próprios torcedores do clube. Então a CPO adquiriu em 1997 o controle do Stamford Bridge e do nome Chelsea. Então, tanto o nome quanto o estádio foram cedidos ao clube por, pasmem, £1. A organização bateu o pé quando, em 2011, o clube, que já era comandado pelo empresário Roman Abramovich, queria pegar de volta o controle do estádio para abrir caminho para construir outro num outro lugar. Mas o CPO não deixou. Nos dias de hoje, o ex-jogador John Terry é presidente dessa entidade. Imagina aí se a moda pega aqui no Brasil. Que time conseguiria fazer isso que o Chelsea fez? O clube mais popular do Brasil,
berço de grandes craques do nosso futebol, enfrentou uma grande polêmica no passado. E eu não tô falando da Copa União de 87. Aliás, deixa aí nos comentários se 87 é do Mengão, é pro meu TCC. O que talvez você não saiba, claro, se você não for torcedor do Flamengo, é que o marinheiro Popeye foi o primeiro mascote do clube. Em 1942, o cartunista Lorenzo Molas desenhou, a pedido do Jornal dos Esportes, um personagem que representasse cada um dos clubes que disputavam o Cariocão daquele ano. O marinheiro, comedor de espinafre e com aquele negócio esquisito nos braços, foi o escolhido para o Mengo, pela sua valentia e força, além da ligação com o mar, já que o Flamengo nasceu como um clube de regatas em 1896. Porém, Popeye deixou de ser símbolo do time anos depois, e não foi nenhum plano do Brutus. Na década de 60, por ter um apelo mais popular entre os torcedores e grande número deles serem negros, o Flamengo sofria manifestações racistas dos adversários, associando os torcedores a urubus. O jogo virou em 1º de junho de 1969, quando 4 amigos decidiram soltar um urubu com a bandeira do time no clássico contra o Botafogo. A ave, ao ser solta, sobrevoou as dependências do Maracanã, passou por ambas as torcidas e pousou sobre o gramado ainda com a bandeira, calando a torcida rival. Esse fato, assim como a vitória do Flamengo naquele dia, levou o torcedor flamenguista ao delírio, adotando como mascote, e anos depois, o urubu sendo oficializado mascote pelo clube carioca. E a águia careca que nada, a ave de rapina que vai voar no Super Mundial é o nosso urubu. Vai ser um ai Jesus. Tu é não binário, cisgênero? Ih, tá maluco? Sou Flamengo. Ufa! Quanta história e curiosidade, hein? Espero que isso ajude no papo com seu amor para colocar ele ou ela para assistir o Idade Casablanca contra o Aine. Eu não vejo a hora. Esses vídeos da série, bem como outras curiosidades sobre o Super Mundial, estarão numa playlist especial no nosso canal do YouTube. Dá uma moral pra gente compartilhando com os amigos e espalhando a palavra da Arena. E não deixa de comentar o que vai ser dos times citados no vídeo. Qual brasileiro vai mais longe? Inscreva-se no nosso canal para sempre se manter curioso e ative o sininho para não perder nada por aqui. Nos vemos em outra hora, abraços a todos e até a próxima!